Quando eu falo pra você sobre uma pessoa que programa, qual é a imagem que vem na sua mente? Eu garanto que a pessoa que a gente vai entrevistar hoje vai te ajudar a tirar um pouquinho desse estereótipo da galera de programação. Olá, Mi, seja muito bem-vinda. A gente já começa dizendo aqui um disclaimer, que ela falou que ela preferia ser entrevistada pelo Jô Soares, mas por motivos de força maior não vai rolar. Então, assim, é o que tem pra hoje, sou eu. Então, seja muito bem-vinda, Mi. Olá! Tudo bem? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda ao Fora da Norma. Eu comecei a introdução desse episódio falando sobre estereótipos de galera de tech e tudo mais. Eu queria que você começasse contando pra galera, assim, só pra começar, quem é a Michelle? Então, a Michelle é uma paulistana de 36 anos, bióloga, apaixonada por natureza, pelos animais, por ciência. Eu amo viajar, amo muitas coisas e estou em transição de carreira para tech. Só que até chegar nessa fase de bióloga, em transição de carreira para tecnologia, muita coisa aconteceu, muitas águas rolaram aí. Tipo, Então, isso já foi muitas outras coisas. Então, a gente começa do começo. Quero saber de todas essas águas aí. Qual foi, né? Eu já vou começar enviesando, porque eu conheço a tua história. Uhum. O que você estava fazendo antes de conhecer a 42, antes de começar a estudar programação? Qual era a tua ocupação principal? Então, eu tava na área da saúde. Trabalhei minha última experiência e maior experiência na área como bióloga foi na área de saúde. Eu trabalhei com doação de órgãos. Especificamente córneas. Então, me tornei ali especialista em olhinhos humanos. E no início da pandemia, a coisa ficou muito caótica. Não estava sendo possível a doação de órgãos, né, por causa do Covid. Aí nossa empresa passou por uma demissão em massa e eu me vi desempregada, demitida pela primeira vez na vida, assim. E tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Pandemia mundial, demissão. E fiquei um tempinho ali, meio que no limbo de, meu Deus, e agora o que fazer? Foi aí que eu comecei a perceber, começou a me chamar a atenção, bastante propaganda, bastante anúncio, bastante matéria falando sobre empresas investindo em vagas para mulheres na tecnologia. Tipo, investindo, mulheres venham sem conhecimento, que a gente vai investir no seu conhecimento e te dar uma vaga. Aí eu achei maravilhoso. Já tinha, assim, o interesse por tecnologia, é um tema muito interessante, só que eu nunca tive uma identificação, assim, achei que não era pra mim. Achei que tecnologia era pra coisa de pessoas gênias ou ricas, e aí não me enquadrava em nenhum dos dois. Mas fui vendo exemplos até de amigas e comecei a pesquisar, consumir bastante esse conteúdo na internet e tava mais ou menos aí nesse ponto. Para me manter durante a pandemia financeiramente, eu me envolvi com uma amiga aí também numa habilidade que eu desenvolvi, que eu não fazia a menor ideia que eu tinha esse talento, que foi fazer murais, pinturas em paredes. A gente começou a fazer assim para amigos, para conhecidos, e de repente virou um negócio. Então, assim, microempreendedora do nada. Então a gente está falando de uma bióloga que de repente virou uma artista e agora é uma programadora também, né? Porque eu acho Exatamente. que o legal dessa carreira e de transição de carreira é porque você não abandona nada do que você foi ou que você aprendeu. Você traz isso para esse novo conhecimento, né? E foi até um conhecimento novo, que eu não acho... Na verdade, assim, já tive uma leve pincelada na faculdade de biologia a partir de biotecnologia e foi bem legal, mas eu tinha esse pensamento até limitante, né? Já, não,
é para pessoas geniais ou ricas, e eu não me enquadro. E aí nunca parei para prestar atenção e vi nessa nova possibilidade, um novo olhar, assim, uma grande chance, sim, de por que não, né? Juntar essas duas coisas. Não preciso abandonar minha formação, minha primeira formação, mas sim juntar. Fazer um negócio bem legal. E é um movimento bastante corajoso, né? Porque a gente desenvolve uma crença limitante de que a gente ou é de humanas ou é de exatas. E você, né, era de humanas, e daí você fez essa... Entendeu que, na verdade, não existe isso, né? Ou humanas ou exatas, na verdade, é tudo sobre ferramentas que você cria na sua vida. Então, me conta um pouquinho de como você conheceu a 42 e como é que você decidiu comprar essa ideia de vou fazer uma formação e vou construir minha carreira em tech. Então, estava eu lá, equilibrando todos os meus pratinhos, né? Tentando desenvolver, para levantar grana, a parte da arte, do muralismo. Pesquisando a parte de tecnologia, estava tendo, em 2021, assim, tinha bastante empresas famosas abrindo processo seletivo, bootcamps e tal. Saí me candidatando para tudo que aparecia. Só que eu também tava numa vibe... Eu sou memezeira, né? Bom falar. Quem ama memes... Já lembra daquele meme da galinha no espelho, sabe? Quem é minha guerreirinha? Quem é minha guerreira? É isso. Eu sou memezeira, minha vida... Nossa, tem muitos fatos interessantes com memes. E eu tava numa vibe de tentar ser meio engajadinha no LinkedIn. E comecei a fazer memes. Eu acho muito importante a gente tirar um pouquinho de humor da nossa dor, né? A realidade da vida já é bem difícil. E conseguir tirar um pouco de humor das dificuldades eu acho muito legal. E tava nessa luta de procurar um emprego, uma recolocação depois da pandemia, coisa confusa que aconteceu e mudou a vida de todo mundo. E comecei a fazer uns memezinhos lá. De início flopei legal e em um dos memes, assim, deu uma engajada muito bacana. Tipo, alcançou muitas pessoas, teve bastante interação. Em uma dessas interações, eu conheci uma pessoa como um conselheiro profissional, alguma coisa assim, que chegou e me ofereceu 1 hora do tempo dele para dar umas dicas legais sobre como eu poderia deixar meu LinkedIn, né? O que palavras usar, como me descrever ali. E foi muito legal. Eu contei toda essa minha vida para ele e falei que estava em transição para tech. E aí ele me falou, cara, eu tenho um amigo que estuda numa escola bacaníssima, muito interessante, é muito legal. O ensino lá é excelente e é de graça. Já ouviu falar na 42? Aí eu fiquei boiando assim, nunca tinha ouvido falar. E através dele fui pesquisar. E nossa, sou muito grata. Eu fui pesquisar e vi um mundo de possibilidades ali. É lógico que no início eu falei, nossa, não é pra mim, mas vou despretensiosa, vamos ver aqui o que dá, pelo menos pra adquirir experiência. E não é que eu tô aqui agora, cadete da 42. Cadete da 42. Aqui nesse podcast maravilhoso. Programadora, na segunda senhora. fase da trilha de conhecimentos da 42, assim, muito feliz. Cadê minha guerreira? Maravilhoso. Nossa, é muito bom. Ai, que delícia. E como é que foi o teu processo seletivo? Foi um negócio bem novidade pra mim. Eu fiz em 2022, então a gente ainda estava naquela fase incerta da pandemia, então foi o processo seletivo da 42 online, que é o Basecamp, né? Então foram 20 dias imersivo ali no processo seletivo, onde a gente tem listas de exercícios na linguagem C, que eu não fazia a menor ideia do que era. E outra coisa, eu nunca tinha tido, por exemplo, experiência no Discord. Não sabia o que era. Sou muito mais do presencial, ali pessoalmente.
Então, foi um negócio muito legal também de desenvolver a coisa de você compartilhar a tela. Abre sua tela aí, me mostra teu código. Amizades maravilhosas, assim, que eu fiz virtual. Amizades virtuais, como diria Celso Portiolli. Tenho muitas amizades virtuais. Eu bato papo pelo meu computador. Então, amizades muito legais, pessoas que me deram muita força ali, porque não foi fácil, mas eu me dediquei total ali. Eu não me lembro, assim, tava parando pra pensar, acho que desde o meu TCC, que eu não me dedicava tanto a uma coisa como eu me dediquei, assim. Levantava cedo, corria atrás de resolver as listas, ia dormir tarde no outro dia. Foram 20 dias seguidos, assim, final de semana tinha também o Rush, que era uma atividade ainda mais intensa. E, cara, foi muito puxado, foi intenso, foi dolorido, teve choro, teve vontade de desistir, mas no final valeu a pena. Nossa, cada horinha ali, valeu muito a pena. E você falou, né, Mi, que você fez quando era ainda online, agora a gente tá 100% no presencial, e você passou por essa transição de ter vivido, experienciado online e agora tá no presencial e eu te vejo aí no campus todos os dias. E como é que tá sendo pra você o presencial? Eu amo, né? Eu amo. Pra mim, é até legal, que é uma habilidade que eu desenvolvi da parte online. Não tinha muita intimidade, assim, né? Eu ficava muito nervosa em compartilhar uma tela e ter que mostrar meu código ali pras pessoas. Eu começava a errar tudo pelo nervosismo. Mas também tem partes muito boas, assim, do online também. Só que aí eu tenho esse privilégio de ter a opção híbrida, né? Mas pra mim, ir ao campus faz toda a diferença. É muito gostoso. Aí eu fiz novos amigos, além do pessoal do online, o pessoal ali, os cadetes mais antigos, o próprio pessoal do staff. Acaba sendo a minha família, assim, de verdade, que eu convivo muito tempo, né? Tô lá no mínimo umas 10 horas por dia. Então é legal, um ambiente super gostoso também, uma estrutura maravilhosa. Então a gente faz lanche, faz café, né? Tipo, dá aquela estressada às vezes, que nem todo dia a gente tá 100% produtiva. Aí tem um cantinho pra descansar, tem um terraço maravilhoso. É muito gostoso, muito. Eu me sinto em família, tá uma delícia, assim. Embora não seja fácil. Né? Tipo, o ambiente dá aquela compensada. Acho que tem um pouco disso. Assim, tem uma vista bonita, um ambiente gostoso, mas é sempre muito puxado. Até um disclaimer aqui, que me falou sobre o benefício do híbrido, né? Então, para quem fez o Basecamp e a gente abriu o campus depois, essa turma que acabou fazendo essa parte online, ela tem o direito de poder fazer ainda o presencial e o online de maneira híbrida, mas lembrando que para todas as pessoas que entram na 42 a partir de agora, é tudo 100% presencial, desde o processo seletivo, também com uma formação, né? Uhum. Falando sobre a formação e a dedicação super intensa, eu queria que você me lembrasse aí qual foi teu projeto favorito e qual foi o projeto mais difícil que você fez até agora? Meu favorito de longe, que eu amo, que eu tenho orgulho. Eu saí mostrando pra todo mundo, compartilhando. Foi o So Long, que é o primeiro projetinho gráfico que a gente tem. Eu tenho... Essa minha parte criativa é bem aflorada, né? Gosto de ser criativa, de poder fazer coisas, colocar um pouquinho da minha identidade no que eu tô fazendo. E foi o primeiro projeto gráfico que eu pude colocar um pouquinho disso, que eu conseguia ver. Além das letras e dos códigos da telinha preta, eu conseguia ver de verdade alguma coisa acontecendo ali. A gente fez um joguinho 2D e foi apaixonante. Foi um projeto que eu curti muito, assim. Antes eu só sofria no So Long. Eu sofri e curti. Foi muito gostoso, foi legal apresentar, né, na avaliação. E até para explicar, quando você fala, né, sobre esse projeto gráfico, explica um pouquinho o que tem por trás dele. Tipo, você faz toda a parte de desenvolvimento dele? Toda a parte de desenvolvimento, do zero. E o que significa isso para a galera tangibilizar? Começa desde o zerinho da primeira linhazinha de código. Você vai primeiro vai pensar no que você quer fazer, né? Aí
o PDF do projeto que a gente recebe, ele te dá algumas ferramentas basiquinhas. Te dá ali um martelo, um serrote, um prego e constrói aí uma casinha do seu jeito. Então, ele te dá as ferramentas basiquinhas, uma biblioteca onde você consegue abrir uma janelinha, aí o seu joguinho vai acontecer ali nessa janelinha e você vai poder colocar elementos, um personagem, fazer um caminho para ele andar, para ele coletar prêmiozinhos e tal. Só que tudo isso tem que pensar no antes. Lógico que os projetos anteriores já te dão uma base para a hora que chegar nesse projeto gráfico. Mas aí você vai fazer toda a parte de construção desse joguinho. Então, como que começa? Aí a gente vai usar conceitos que já usou nos projetos anteriores. Então, eu preciso ter uma matriz e tananã, e fazer isso. E o meu personagem vai ser uma variável que anda para cá e para lá. E vou acessar tais lugares da memória. E aí vai acontecendo. E é legal que você consegue ver o passo a passo. Primeiro dá tudo errado. Depois você já acerta algumas coisas. E no final, sucesso. Ficou muito legal. Tudo que vocês entendem que tá por trás do jogo, né? Quando a gente olha um jogo, a gente não entende a quantidade de coisas que tem por trás. Nossa, que é a alocação de memória, que é justamente quais são as regras que vão compor isso, o que é possível, o que não é possível. Então, por mais simples que seja visualmente para quem tá olhando, mas por trás tem um projeto de semanas, coisa. né? Uhum. Quanto tempo leva para fazer um So Long, mais ou menos? Eu levei um mês. Um mês. E qual foi o mais difícil que você fez? O mais difícil, eu acho que foi mais um desafio para mim do que ele ser, de fato, muito complexo. Foi o segundo projeto. A gente entra na 42, a gente precisa entregar uma biblioteca de funções, que é uma listinha de funçõezinhas que você vai precisar ao longo, uma funçãozinha que printa uma coisa, que printa um alfabeto e tal. E aí era uma biblioteca bem extensa, a gente ficou bastante tempo nisso, mas não fugia muito do que já estava sido aprendido no Basecamp. Aí o segundo projeto, para mim, foi um mundo completamente novo, foi a Get Next Line. Esse projeto eu falo que foi meu maior pesadelo. Eu tava nele como o sistema da 42, ele é gamificado e a gente tem vidinhas. E a gente permanece no curso de acordo com essas vidinhas. A gente pode ir perdendo vidas, não entregando projetos. Só pra você ter uma ideia, eu tava com 3 vidas, eu fui morrendo na GNL até ficar com uma. Que o treco não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, porque era um conceito novo e tal. Aí, nossa, ali eu chorei demais. Mas tive muita ajuda da comunidade. Isso é muito maravilhoso, assim. A galera te abraça geral. E aí, consegui encarar meu maior pesadelo e deu tudo certo no final. Hoje eu tô cheia de vidas, tá maravilhoso. Rica de vida, né? Isso até pra quem tá em casa entender, todo o currículo da 42, ele é gamificado de fato, né? Então a 42, a gente brinca que ela não é que ela parece um jogo, ela é um jogo. Ela é. Então se você não entregar os projetos, se você não evoluir, se você não respeitar os prazos, dá game over de verdade e não tem muito o que fazer, não tem muito choro. Então, tipo, é isso. Então, a gente é muito certo com isso, né? E eu acho que também é o que ajuda a galera a desenvolver esse senso de urgência, essa resiliência, né? Ao longo dos projetos. Verdade. E você também foi bolsista, certo, Mi? Sou. Você é bolsista, então conta um pouco sobre o sistema de bolsas e como isso impactou. Cara, que negócio maravilhoso, assim, e inacreditável. Lá atrás, né, antes de entrar na 42, eu já achava que era impossível conseguir, que eu não tinha a capacidade técnica e tal, mas não, um dos slogans da 42 é que a 42 é pra todos, e de fato é pra todos. Eu vivi isso na pele. Aí, tipo, não é só isso. E não é só isso. Além de conseguir uma bolsa de estudos, me dediquei bastante, tive muita ajuda da comunidade, foi maravilhoso. Entrei na 42, uhul. Eu ainda consegui passar no processo seletivo para bolsa, então eu recebo uma bolsa para me ajudar
que eu sou sozinha, né? Moro sozinha, tô desempregada. Então seria bastante complicado. Por mais que eu não pague nada para estudar, ainda seria complicado me manter, né? Ir pro campus, a condução, a alimentação. Então, cara, além de tudo, eu ainda recebo por isso. Então, eu recebo de acordo com a entrega dos projetos, né? Acaba sendo um prazo um pouquinho mais curto pro bolsista, mas vale a pena. Você vai administrando o tempo. E, nossa, é um alívio não ter que se preocupar com essa parte financeira, né? Você é uma estudante profissional, então, né? Tipo, você exatamente. para estudar, então é o que acontece. E eu acho que isso é muito legal, né, Mi? Porque possibilita muitas pessoas que não teriam essa possibilidade de dedicar 40 horas semanais, que é uma dedicação muito intensa, e você consegue se organizar, né, para poder viver com essa grana da bolsa. E é óbvio, a gente sabe que nesse período é um período muito mais apertado de tempo, muito mais apertado de grana, é um período de dificuldade, mas ao mesmo tempo, ele é o que vai te dar a base para daqui a pouco você tá voando, você tá conseguindo vagas muito legais, trabalhos muito legais que façam sentido para você. Falando em trabalhos que façam sentido para você, coisas que te interessam e que você gostaria de repente, ter alguma experiência, enfim, o que você vislumbra aí para um possível futuro? Hoje em dia, o que eu acho que seria maravilhoso, eu tive até uma experiência, a 42 teve uma parceria com a Campus Party, né, que teve no ano passado, e aí fui lá, participei, assisti uns workshops muito legais e tinha algumas empresas de biotecnologia, isso me brilha os olhos, né, que eu gostaria de continuar meio que atuando ali na área. Eu sempre senti que na área da saúde, na parte que eu trabalhava lá com a doação de córneas, eu sentia muito que eu conseguia ajudar muitas pessoas através do meu trabalho. Isso é muito gratificante, é muito gostoso. Eu gostaria muito de poder continuar ajudando. Então, eu vi empresas que fazem coisas maravilhosas, assim, na área da saúde. Seja sistemas operacionais que tornam possíveis recuperação de pessoas de um acidente vascular, pessoas que perderam movimento. Você vê aquela coisa bem robótica, aquele robozão externo que as pessoas entram e simulam movimentos de uma pessoa que já perdeu movimentação. Tudo isso é feito por programadores. E é incrível. Então, isso hoje em dia me brilha muito os olhos. Eu gostaria muito de chegar lá. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Eu tô totalmente flexível. Hoje em dia também, eu acho bem legal a parte do front, que nem eu falei, que permite a minha criatividade entrar em ação, né? Então, talvez, pode ser que seja mais pra front, e gostaria de chegar na biotecnologia, mas... E o legal é que não é ou, né? Pode ser inclusive. Uhum. Isso é muito legal. E especialização, você quer fazer? Eu quero, ainda tá tudo muito... Tô descobrindo muitas coisas. Estamos nos conhecendo, mas, né? cara, eu acho que eu só coloquei o pezinho nesse oceano gigantesco, que é a programação e que é a 42, né? 42 tem uma trilha de especializações maravilhosa. Aí eu vou mergulhar fundo, cara. Você falou sobre as amizades. Você quer mandar um beijo pra galera? Você quer citar algum nome aqui de pessoas que... Nossa, eu tenho que puxar uma lista gigantesca. Enorme, né? A comunidade é muito legal. Cara, é muito maravilhoso, de verdade. Assim, muitas coisas... Várias vezes eu tava muito desanimada, pensando em desistir. E a galera te põe pra cima, assim. A 42 é muito sobre... A gente fala uma escola sem professores. Só que, na verdade, não é sem professor. Todo mundo é professor, né? E eu sou professora também. Tipo, eu ali, nubinha, lá no começo, eu tava falando até com um cadete que eu tinha medo de digitar alguma coisa ali no terminal e o computador explodir na minha cara. Era nesse nível. Hoje em dia, eu também consigo ajudar pessoas. Eu ganhei um presentinho no final do ano de uma cadete que veio agradecer pela ajuda. Então, pô, é maravilhoso. Até pro processo do Labs mesmo, eu estava totalmente desacreditada, assim, desanimada. Falei, nossa, eu não tenho como competir com a galerinha genial aí dos 18 anos.
Tem uma galerinha novinha muito boa. E eu tava toda desanimada e conversando com um amigo do online. E de repente, eu só vi ele digitando. Aí eu, eita. Aí ele mandou. Ele falou, Mi, por que você tá se sabotando desse jeito? Olha o que você... Tipo, acredita em você. Olha a Michelle lá do Basecamp, onde você chegou hoje, que esse meu amigo Antônio, você é top. Ele já é programador e muitas vezes eu consegui ajudá-lo também com alguma coisa ali na minha limitação e tal. E aí ele falou, olha onde você chegou, você é muito capaz, usa o que você tem a favor, tipo, a sua idade, sua experiência profissional, experiência de vida. Você tá assim, competindo com pessoas novinhas e tal, só que nasceram com o computador no colo. E você tá aí lutando, você tem toda uma história de vida, uma bagagem muito interessante que soma, né? Não é só a parte técnica. Afinal, a gente quer se tornar human coders, né? Então foi sensacional, assim, sério, eu juro pra você que eu printei aquelas palavras, eu falei, eu vou fazer um quadro. Lembrar disso, né? Foi muito legal. Você olhando pra mim, do começo, né? Antes de entrar no primeiro dia do processo seletivo, qual é a principal diferença que você nota? Resiliência, bastante. Eu acho que eu perdi um pouquinho não diria medo de perguntar, vergonha. Às vezes é vergonha, você já vai com uma coisa na cabeça. Ai, aquela pessoa tem cara de metida, não sei. E você vai, você pede uma ajuda e é super abraçada e tal. Então, principal mudança, acho que foi me permitir pôr a cara a tapa, enfrentar medos e ver que dá certo. Então, isso a 42 proporciona, é muito maravilhoso. Você desenvolve muitas habilidades sociais, né? Muitas habilidades estavam escondidinhas, guardadinhas. A gente está desenvolvendo isso ali no dia a dia. E você, fora o quanto você está se desenvolvendo tecnicamente, né, Mi? Sim, eu acho que assim, sim. quando vocês não têm noção, até porque você vira uma bolha, né? A dedicação é tão intensa que você acaba não tendo muito contato com o mundo externo. É verdade. Mas eu ouço de muitos cadetes assim, de nossa, fui falar com alguém de tal escola, ou de tal instituição, ou de tal empresa. E quando eu falei para a pessoa, comecei a elaborar um raciocínio, sempre chama muita atenção, né? Porque vocês não têm noção do quão tecnicamente brilhantes vocês estão se formando, né? Verdade, tem isso. Tem bastante relato também de outros cadetes. Quando eu mostrei, eu conheço bastante gente da área, né, de TI, e compartilhei bastante o meu joguinho. A pessoa falou, você fez em C? Porque é a linguagem mais primitiva, né, de baixo nível. Sério, você fez sozinha? Cara, que incrível. Olha o tanto que você evoluiu e tal. E realmente, o método da 42 te envolve nisso. Você conhece, você desenvolve habilidades técnicas também. Quando você vê, cara, tá muito mais avançado do que, de repente, uma pessoa que tá lá há 1 semestre, 2 semestres numa faculdade. Isso é muito legal. A noção de tempo a gente perde um pouquinho também, né? Tem isso. Porque outro dia eu tava falando, tava me apresentando pro pessoal lá da Natura, eu tô acho que há 7 meses na 42. Não, tipo, daqui a pouco faz 1 ano. De tão rápido que passou e foi intenso. É muito intenso, né? Acho que tem muito dessa intensidade. E tem uma coisa, assim, que até eu acho que vale complementar, né? Se você está assistindo isso, porque a gente está falando de transição de carreira, óbvio que a 42 é um convite e que todo mundo é super bem-vindo, mas não é o único caminho. Então, eu acho que o que você desenvolveu, Mi, essa curiosidade, essa vontade de vou transformar minha carreira, vou transformar minha vida. Existem tantos caminhos possíveis e legais e pessoas sérias, interessantes que estão trabalhando também. Então, às vezes é assustador, né? Você vê, tipo, não, putz, é muita gente, eu vou competir. Tenta sempre. Se é o lugar que você sonha em estudar, que seja a 42, o ITA, ou a PUC, a USP, tipo, independente de onde você quer, esses cursos que tem de profundidade também, né? FIAP, enfim, que você queira fazer,
se compromete e vai tentar. Eu acho que isso é o mais importante, né? Mário, eu acredito muito que existe lugar para cada um, de verdade. Eu posso ter limitações técnicas aqui e ali, mas em algum lugar vão precisar de um funcionário com as minhas características. E eu acredito que tem, sim, lugar para todo mundo. E o que a gente não sabe, a gente corre atrás. Mais uma vez, a 42 estimula bastante essa autonomia, né? De você ir atrás e pesquisar, se envolver, se comunicar legal e saber que o céu é o limite. Então, assim, tenta. Você tem a possibilidade, a porta tá aberta, vai. Tiveram vários pisciners que eu entrevistei durante a piscina, que é o processo seletivo presencial, né? Que eles falaram, não, eu fiz a 42, eu quero a 42, eu gostei muito, mas se não der, eu não vou parar de estudar. Eu quero uma carreira. A 42 é só um pedacinho do seu caminho, né? Tipo, ela, dentro da sua jornada de carreira, ela é esse pedacinho aqui. É verdade. Que é um pedaço importante, que é um pedaço de base. Por isso que eu acho que é muito importante você entender com quem você vai dedicar seu tempo. Qual é a instituição que você vai dedicar seu tempo, mas escolhe e dedica. Se esforça para não se tornar um profissional mediano. Para profissional mediano, realmente não tem espaço para todo mundo. As pessoas acabam ficando de lado e tudo mais. Mas para profissionais realmente comprometidos, profissionais sérios, sempre tem gente querendo, né? Então, acho que sempre tem oportunidade. Sim. E ver como... Até já ouvi você falando isso, como se a piscina não fosse... Por acaso você prestar o processo e não passar, ela não é o fim. Ela é o começo. Exato, ela é o processo seletivo de uma ela formação. É o começo, então pega tudo que você aprendeu ali na piscina, vai estudar mais, tenta da próxima vez, ou vai por outro caminho, mas é o início. E você falou sobre o processo seletivo do Labs, que é o que você está fazendo agora, que é um laboratório que existe dentro da 42. O que te chamou a atenção no Labs e o que você gostaria de viver? Cara, assim, as empresas parceiras da 42 são muito maravilhosas, né? Já tem isso. Eu pude acompanhar os cadetes do Labs anterior e foi lindo, assim, ver a apresentação deles, tudo que eles desenvolveram. Foi incrível, assim, a partir das meninas, umas meninas muito top, desenvolvendo coisas super legais. Além do que eu vejo o Labs como, para nós cadetes ali, nosso primeiro estágio, a nossa primeira experiência profissional mesmo dentro da área. Então, acredito que vai abrir portas maravilhosas. Assim, acho que é um ótimo começo para você sair um pouco ali da parte do curso de projetos e para a vida real, que são problemas reais. Eu acho que é um aprendizado maravilhoso, assim, para começar, para criar a experiência profissional mesmo. São times de cadetes, né, até para você entender, são times de cadetes que são alocados dentro de empresas, junto com essas empresas, para desenvolver esses projetos reais. E uma das coisas mais legais é que você, diferente de um estágio, né, que muitas vezes a galera coloca, a galera que está fazendo estágio deixa um pouco de lado, os cadetes são envolvidos de fato em toda a parte de discovery de produtos, né? Então, vamos criar um produto digital novo ou vamos dar um upgrade num produto digital que já existe. E quem vai colocar a mão na massa do zero e desenvolver isso, entregar um produto funcional no final, são os cadetes. E isso é incrível, assim, é incrível para portfólio, porque quem sai do Labs tem aí um projeto real para poder apresentar para o mercado. É incrível em relação a networking, então, porque você está ali conversando com outros profissionais, né? Em fortalecimento de time, organização. Então, acho que isso daí é um ponto super legal e ele acontece no meio da formação, né? Eu ouvi até relatos de vários cadetes que passaram por isso, dos próprios contratantes falando que, de fato, cadetes da 42 têm um diferencial muito bacana, né? A gente tem muito essa questão da autonomia, da criatividade, ir lá buscar, ir atrás, pesquisar, aprender, ensinar. Então, realmente dá um diferencial, assim, dos outros profissionais. Se você está aqui, já deve estar convencido pela palavra da 42, né? Então, e quiser aplicar e tiver curiosa para saber, a gente tem hoje 3 unidades, né? Existe no Rio, em São Paulo e em BH. Não sei quando que você está vendo esse vídeo, então entra no site para saber se tem processo seletivo aberto.
mas durante o ano a gente abre aí alguns processos seletivos, a gente espera que te vê lá. Mi, queria te agradecer infinito. Eu acho que o papo foi uma delícia e foi realmente aquele papo de galeria, né? Foi. Na 42 tem uma galeria, a gente tomar um café, comer um bolo. Gostei muito de ter você aqui, de ver tua história. E assim, eu acho que o mais importante de tudo pra mim é que eu sou testemunha de histórias incríveis. Eu tenho esse benefício no meu trabalho, que é uma coisa que eu amo, assim. E eu quero muito num futuro olhar vocês em empresas ou empreendendo e falar, nossa, eu lembro quando essa pessoa estava começando e hoje é aí uma profissional incrível, fazendo a diferença no mundo. Então isso daí é o que me faz ficar com o coração quentinho. Queria deixar aberto para suas últimas palavras aí. Cara, muito obrigada pela oportunidade, por ter me chamado. Você é uma mulher que inspira demais, de verdade. Te falei isso, uma mulherão da porra, assim. É muito gostoso conviver no mesmo ambiente que você. É muito legal. Obrigada pela oportunidade de ser mais uma testemunha da 42. E é isso, galera. Só vem. É muito legal. Se você é uma pessoa muito legal, você tem que estudar aqui com a gente. Eu ouvi amém? Amém.